Olá, boa noite. Está no ar o primeiro informativo TVU de 2024. Um feliz ano novo para você que nos acompanha. Na edição de hoje vamos falar sobre metas para 2024. Você já pensou quais serão suas metas para esse ano novo? No estúdio, um psicólogo fala sobre o assunto. E para começarmos o jornal de hoje, no mês de dezembro foi celebrado o Dia Internacional da Não Violência contra a Mulher. Minas Gerais, inclusive, aderiu a uma ação mundial que prevê 21 dias de ações mais vigorosas em defesa da população feminina. De cada 10 mulheres brasileiras, 3 já sofreram algum tipo de violência doméstica, segundo dados do Instituto Data Senado. Batizado de visível e invisível a vitimização das mulheres no Brasil, o estudo concluiu que cerca de 50 mil mulheres sofreram algum tipo de violência a cada dia no ano passado. A maior parte das vítimas são mulheres pretas. Em pleno século XXI, é difícil acreditar em tamanha crueldade, principalmente porque no Brasil existe a Lei Maria da Penha, que é considerada uma das melhores do mundo. A violência doméstica ela tem aumentado, o número de registros tem aumentado. E a gente atribui a esse aumento as várias campanhas, os movimentos, as ações que têm sido feitas, tanto da Polícia Civil como de outros órgãos e instituições também, no sentido de promover uma confiança dessa mulher, que ela pode confiar e procurar a Polícia Civil e outros órgãos também, no caso, para conseguir sair desse ciclo. Para enfrentar esta questão, o governo do estado tem ampliado ações de proteção às mulheres. Começou a campanha 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres. A iniciativa vai englobar atividades na capital e no interior até o dia 10 de dezembro. Nós precisamos contar muito com os conselhos de política para as mulheres, os organismos de políticas para as mulheres, as redes de enfrentamento à violência, com as famílias, com as instituições religiosas, com os movimentos sociais, enfim, com toda a gama social que nós temos, para que juntos possamos garantir, assegurar e promover os direitos das mulheres, sobretudo o direito a uma vida sem violência. A Casa da Mulher Mineira, em Belo Horizonte, é mais uma alternativa no combate à violência de gênero no estado. Inaugurada há cerca de um mês, o espaço fica próximo à delegacia especializada em atendimento à mulher e disponibiliza 12 salas para acolhimento. Aqui, mulheres vítimas de maus tratos podem pedir ajuda de toda a natureza, jurídica ou social. O atendimento é feito por uma equipe de policiais, psicólogos e assistentes sociais capacitados. Muitas das vezes a gente percebe algumas necessidades para aquela mulher que ali está, porque às vezes ela sai de casa correndo mesmo, só com a roupa do corpo. Então, na Casa da Mulher mesmo, a gente tem um espaço que chama Espaço Reviver. Lá, essa mulher consegue ter acesso a kit de higiene pessoal, a vestimenta, sapatos, enfim, aquilo que vai trazer um pouco mais de dignidade para essa mulher que muitas das vezes teve que sair correndo de casa. E o governo federal disponibilizou no último mês um aplicativo Celular Seguro. A ferramenta deve simplificar o bloqueio de telefones celulares roubados. Lançado pelo Ministério da Justiça e Segurança, o projeto teve a participação da Anatel e de empresas privadas. Ana Paula carrega a vida no celular. Aplicativo de banco, WhatsApp, Facebook, Caixa Tem, tudo no celular. O medo de perder o celular faz Cleide usar de forma bem restrita os aplicativos. Porque a gente tem medo, né? Nunca aconteceu comigo, talvez por eu ser tão cuidadosa em relação a isso, mas nós temos muito medo, aqui tem muito roubo de celular, inclusive durante o dia, então a gente procura evitar. Claudemir já foi furtado e teve dificuldade em recuperar dados. O restante a gente consegue dar um jeito, mas no banco realmente a preocupação da gente a gente tem que tomar mais cuidado, né? Ano passado, quase 1 milhão de celulares foram roubados ou furtados. Mais de 146 mil aparelhos a mais que no ano anterior. O aplicativo Celular Seguro, lançado pelo governo federal, avisa a Anatel, as operadoras, bancos e outros aplicativos da necessidade de bloqueio. Não é um problema fácil de se resolver, porque quando você vai tentar enfrentar ele do ponto de vista
da ocorrência na ponta, ele é muito pulverizado. Então a gente começou a pensar em como enfrentar a questão de forma mais estruturante, de forma a inibir, prevenir, inibir que ele ocorresse. O usuário precisa indicar pessoas de confiança que poderão fazer o bloqueio em nome dela. A ideia é inutilizar os aparelhos subtraídos e assim desestimular furtos e roubos. Este jornalista especialista em tecnologia diz que a novidade é poder bloquear vários serviços em uma única ação. Com um único chamado, com uma única conexão, eu consigo logo de cara bloquear o telefone, bloquear o acesso às contas bancárias, né, dos aplicativos bancários que estão ali, e outras questões também, SMS, para que o assaltante não aplique golpes, né? A gente às vezes recebe SMS aí de golpe à torta direito, e esse tipo de coisa também, muito em breve, vai ser adicionado ao sistema. O aplicativo Celular Seguro está disponível para celulares Android e iOS nas lojas virtuais. Agora vamos falar de pesquisa. O avanço no uso de medicamentos, como a PrEP, a profilaxia pré-exposição ao HIV, tem sido um aliado importante no combate à doença. Agora, um estudo desenvolvido em 3 capitais brasileiras, incluindo Belo Horizonte, quer avaliar a efetividade do medicamento entre jovens de 15 a 19 anos. Mas o preconceito e os tabus ainda são as maiores dificuldades na abordagem desse público. João foi recrutado na primeira etapa do projeto. Com boa adesão ao acompanhamento, passou a multiplicar informações valiosas para a saúde de jovens como ele. Hoje é um educador par, certo da escolha que fez. No início foi um pouco mais complicado, até mesmo pela vergonha, porque quando falava do medicamento de prevenção, o povo já fica com aquele meio receio, né, de falar com a gente. Mas aí depois eu comecei a criar o hábito de tomar o remédio todos os dias, coloquei na minha cabeça que é um remédio de prevenção e que eu estou me prevenindo de algo, então virou algo que eu conseguia conversar com os meus amigos, e foi quando eu consegui colocar participantes meninos no projeto, porque eles também tinham interesse de ter o cuidado com a saúde. PrEP é um estudo desenvolvido entre adolescentes de 15 a 19 anos, que se identificam como mulheres transexuais ou travestis, homens cisgêneros gays, bissexuais ou que fazem sexo com outros homens. A sigla significa profilaxia pré-exposição ao HIV e avalia a efetividade da prevenção a partir do uso de um medicamento nessa população. Juninho está na linha de frente desde 2018 e compartilha vivências para quebrar tabus e educar seus pares. Dentro de casa, falar sobre sexo sempre foi muito perigoso, muito difícil, ainda mais para a população LGBTQIAPN+. Veja, se meus pais não podem saber que sou LGBTQIAPN+, imagina que eu estou fazendo sexo, que eu estou transando. E aí os meninos vêm conversando com a gente nesse sentido de conversar sobre sexualidades. A gente não conversa sobre o medicamento diretamente. A gente fala sobre tudo que circunda a sexualidade. A abordagem é simples e segura. Um comprimido de uso diário com antirretrovirais. A proteção contra o vírus da AIDS é elevada, chegando a 98% de eficiência, se utilizada de maneira correta. O programa, agora na segunda etapa, contribui para a diminuição da incidência do HIV na população alvo do estudo. Na primeira fase do programa aqui em Belo Horizonte, cerca de 700 jovens foram recrutados. 1 em cada 20 vivia com HIV, mas tinha desconhecimento desse diagnóstico. Esses se tornaram inelegíveis para a continuidade do programa. Mas a partir deste primeiro contato, todos eles tiveram acesso a serviços especializados de saúde pública e, claro, o tratamento. Há que se considerar que já é um público mais selecionado em relação a toda a comunidade LGBT, mas que é isso, né? Uma prevalência de entrada no estudo muito elevada, o que denota a necessidade das políticas públicas acessarem essas populações para ofertar testagem em tempo oportuno, não esperar que elas adoeçam do HIV para aí sim descobrirem que tem a infecção. E mais importante ainda, que elas cheguem ao serviço de saúde e sejam ofertados os insumos de prevenção, incluindo PrEP, antes da infecção se estabelecer. O projeto é financiado pela Organização Mundial da Saúde, com o apoio dos governos locais. Integrantes estiveram em Belo Horizonte. Mateu é peruano
e diz que a ONU busca evidências científicas para avanços na luta contra a AIDS. Estamos en un momento en la lucha contra el VIH en donde tenemos ya todas las herramientas necesarias para poder prevenir nuevas infecciones y derrotar la epidemia del SIDA y las nuevas infecciones por VIH. Pero estamos en un proceso en donde nos falta generar suficiente evidencia sobre cómo implementar estas intervenciones, específicamente PrEP, prevención para el VIH, tanto de forma oral como de forma injetável. Em Belo Horizonte, o projeto é coordenado pela UFMG. Médico reconhecido pelos mineiros por seu incansável trabalho durante a pandemia, o Naí Tupinambás comemora avanços do PrEP. O infectologista diz que o mundo já tem ferramentas para acabar com a pandemia de AIDS, meta para 2030. Combater o preconceito é um caminho importante nesta luta. Infelizmente, às vezes a equipe de saúde não está preparada para atender essa população da comunidade LGBTQIA+. Então a gente já tem programas, né? A Prefeitura de Belo Horizonte já está fazendo esse programa. No nosso projeto, a gente tem um programa para sensibilizar também uma educação à distância, sensibilizar as equipes de saúde da família, as equipes da ponta, a acolher essa demanda, a acolher esses meninos e meninas, saber como acolhê-las, colocar para dentro do serviço, tratá-las de forma, claro, humana, claro, sempre humana, sem preconceito, sem julgamento, e oferecer para elas ou a PrEP ou o teste de HIV. Testando positivo, essa pessoa vai para o tratamento, vai encaminhada para o serviço especializado, toma o medicamento e ela não transmite o vírus para frente, não passa para frente. Agora nós vamos para um rápido intervalo e voltamos em instantes. Estamos de volta com o Informativo TVU e agora vamos para o nosso tema do jornal, que é sobre as metas para 2024. Estamos no ano novo
E quem está aqui comigo no estúdio é o psicólogo Adalmir Palácio. Muito obrigado pela sua participação aqui, Adalmir. Bom, eu que agradeço. Estamos aí, né, para falar de metas. Sim, sim. Para a gente começar, eu queria que você destacasse para a gente quando começar a fazer as metas para o ano novo. Bom, nós temos essa grande demanda, né, que é a necessidade do sujeito chegar ao final do ano e começar com toda essa expectativa e vira o ano e cria ali tabelas, planejamentos, disciplinas, né, agora além da agenda, o planner e várias condições de criar esse planejamento, essas metas, né, as metas para atingir um objetivo, seja ele qual for. E eu, né, como sujeito que acompanha outras pessoas com cuidado através da análise, eu acredito que a meta deve começar a partir do momento que existe incômodo. A partir do momento que eu me incomodei com algo, a partir do momento que eu acredito que pode ser feito algo, não só esperando que o ano vire, né? O ano vira, né, começa o ano novo e existe muitas ideias irreais, né? Muitas metas que estão fora da realidade, eu acredito que até fantasiosa, porque existe a criação de várias expectativas. Então essas expectativas estão ligadas ao que, olha, agora vai dar tudo certo, vai mudar, né? Que eu acredito que Freud fala um pouco disso quando ele está falando que nós saímos do princípio de realidade e vamos para o princípio de prazer. Então eu só quero coisas boas, crescimento, desenvolvimento, eu quero um novo mundo, uma nova era, uma nova condição. Só que vai passando o tempo, né? Chega em uma outra condição, a realidade vem à tona e aí a frustração, né? Então é deste lugar que nós estamos falando, do sujeito que cria suas metas, cria suas condições, determina uma data, mas às vezes ele tinha aquele desejo ou tem aquele desejo, porém não se implica com aquilo que ele deseja, né? E se implicar, que eu falo, é se comprometer, estar ali, se organizar com aquilo. Então, assim, existe uma data para isso? Né? Será que há necessidade de uma data para isso? Você citou os incômodos, né, que as pessoas têm e acabam fazendo essas metas. Geralmente, que tipo de incômodo acontece com essas pessoas? Bom, eu não estou satisfeito com algo, então eu preciso me posicionar. Porque a partir do momento que eu não me posiciono, eu sou conivente. E não tem como também ter alguma mudança positiva, vindo do meu consentimento, se eu não reagir. Né, se eu não começar a datar também aquilo, falar assim, olha, a partir de agora isso aqui está me incomodando, ou então eu quero entrar num curso, por exemplo, eu quero mudar o visual, tratar do corpo, da saúde mental, entre outras questões, eu preciso de ver o porquê que eu estou escolhendo aquilo, qual é o sentido que aquilo faz para mim, e desde já ter alguma coisa. Eu creio que o princípio de tudo é o desejo. Né? Então o desejo já é ali o que nos impulsiona para a realidade, é o que nos impulsiona para aquilo. Só que tem pessoas que têm o desejo, mas têm a dificuldade de executar. E virou uma questão simbólica fazer uma meta no início do ano? Sim, simbólica por vários motivos. O principal deles, que eu acredito, é esse capitalismo neoliberal, né? Essa questão que nós temos aí do capitalismo selvagem. Por exemplo, você é um sujeito que é reconhecido na sociedade porque executa, porque faz, porque você cumpre, você tem ali coisas que precisam ser feitas para ser reconhecido. Então, e aí nós temos a questão política também, porque o ano vira, política vira, contratos finalizam. Então, essa questão cultural e política vai influenciar o sujeito, porque nós somos atravessados por isso. E aí ficou como se fosse um marco, né? Do dia 31 para o dia 1º, eu preciso, né, para atender essas demandas aí do cultural, do social, do capitalismo, ter várias condições ali de ter uma lista, um checklist e execução de coisas, né? E que isso faz com que o sujeito também, aquele que se propõe a isso, fique dentro de uma máxima de cobrança, de exigência, e que às vezes não dá mesmo para atingir tudo.
E Adalmi, é uma cultura do brasileiro ou outros países também têm esse hábito de fazer metas? Isso é uma questão de cultura e de exigência, eu acredito que já está a nível mundial. Né? Para quase todas as culturas que você vê, que fala de virada de ano, de alguma coisa, o sujeito tem mais expectativa. Tanto que, nessa época do ano, procura por oráculos, né? Alguma coisa que diga sobre o futuro, seja mapa astral, tarô, carta, búzio, sei lá, qualquer coisa que possa falar do futuro, esteja ali para dizer, vai dar certo ou não vai? Né? E aí, o que você tem a dizer do meu futuro? Sendo que isso, em um olhar psicanalítico, é o sujeito que traça seu destino. Nós somos coautores, né, da nossa história. Então, mas a ansiedade é grande, né? Eu creio que as fantasias ficam muito presentes. Eu creio que em todos as pessoas ficam bem fantasiadas mesmo e bem fantasiosas, no sentido de que agora eu vou incluir isso, eu vou fazer coisas diferentes e vou ser uma nova criatura, uma nova pessoa, né? E por aí vai dentro das metas. Fica com aquela esperança, né? Isso, e você falou uma palavra fundamental, que não é só uma questão assim de ansiedades e pesos e tal. A virada do ano tem uma esperança, né? Traz uma esperança. E o que é esperança para o ser humano? É a condição de continuidade. Então, dentro da virada do ano, apesar de emergir várias ansiedades, várias expectativas, tem a perspectiva e nós temos a esperança que faz com que as pessoas renovem votos, né? Faz com que as pessoas repensem o que elas podem fazer, como que elas podem ser diferentes ou continuar o que elas já têm de compromisso anterior. Né? Ou até resgate também. Né? Sim, sim. Agora, Adão, eu vou tocar num ponto sobre a procrastinação. A pessoa falou que ia fazer a meta para o ano novo e acabou se enrolando e não fez. E aí, ainda dá tempo? Sim, dá tempo. O tempo é o agora. A procrastinação, ela vai existir quando a pessoa não consegue se comprometer com aquilo que ela propõe. Então, neste campo, a pessoa precisa de ter condições de quando ela faz um voto, né, quando ela faz um compromisso, quando ela cria um planejamento, de saber até o quanto ela se compromete com aquilo. Né? E o tanto que ela se compromete com aquele desejo, ela também precisa se implicar. Né? A implicação disso não é só uma questão de permissão, eu me permito fazer tal coisa. Sim, tudo bem, você se permite, mas o quanto você se implica, o quanto você vai lá e coloca uma programação antes, que você precisa acordar mais cedo, que você precisa fazer alguma coisa. Agora, eu creio que a procrastinação também está ligada a outra coisa, as pessoas não querem perder nada. E para você atingir qualquer objetivo, você precisa abrir mão de outro. Então, é deste lugar de perder algo para conquistar algo que eu preciso escolher o que eu quero. Eu estou disposto a ir se perder essa outra condição? Então, a procrastinação está aí. E a meta, mesmo que seja uma meta simples, né, algo que a pessoa vai conseguir de uma forma fácil, isso vai trazer um bem para ela, para a saúde mental dela, para o bem-estar? Claro, conquistas, né? Conquistas são coisas que a pessoa busca, são coisas que a pessoa foi juntando em objetos internos dentro de si, né? De, por exemplo, falar, olha, eu consegui uma formação, consegui uma amizade diferente, consegui eliminar algumas coisas que não estavam bem para mim. Então, isso são objetivos que talvez está calcado no desejo. E então, aí, quando ela conquista, ela se sente motivada, se sente bem, dá continuidade. O problema não é nem com as conquistas, o problema é não dar conta de atender o que foi proposto. Porque aí vem a frustração, alguns têm resistência com a frustração e conseguem passar por ela, outros naquela frustração já vem o desânimo, desistência, um pensamento de incapacidade, a depreciação, entre outras questões. Sim. E Adalmi, antes da gente terminar o nosso bate-papo, que já está chegando ao fim, infelizmente, como que você pode falar para as pessoas não caírem nessa frustração, não ficarem nessa procrastinação, né, e poder realizar essa meta para o ano novo? Bom, eu acredito que cada pessoa,
precisa entender que quantas vezes for necessário começar e recomeçar, ela precisa dar essa oportunidade para ela, né? E em questão da procrastinação, é realmente o compromisso com ela mesma, né? Do que ela vai fazer, como que ela vai fazer, e criar uma estratégia para isso, né? Essa organização. O bom mesmo, né? O bom de tudo isso seria as pessoas não ter que datar uma data para iniciar as suas metas, e sim elas acontecer de forma fluida, de forma do desejo, de forma aconteceu naturalmente, foi surgindo e eu consegui fazer isso, já era uma coisa que estava no meu desejo, já era uma coisa que era um objetivo e eu alcancei sem perceber. Isso que é gostoso. Agora, claro, às vezes por várias coisas que nós queremos atender tudo ao mesmo tempo, né, nós acabamos tendo um impacto e uma questão de compactar vários desejos. Então você quer atender tudo, né, mas não dá. Uhum. O sujeito é um, mas os desejos são múltiplos. Aí vem a ansiedade, né? Vem a ansiedade, vem a depressão, vem o mal-estar de não conquistar, né? E as ansiedades que nos movimentam, né? Também, porque é ela que nos antecipa. Então, o cuidado maior com a frustração, acredito que é uma questão assim, de muita objetividade para a saúde mental. Ok, tá certo. Muito obrigado pelas informações, pelo bate-papo aqui, Adalmir. A gente recebeu aqui no estúdio do Informativo Adalmir Palácio, que é psicólogo. E, mais uma vez, muito obrigado e um feliz ano novo para você. Agradeço, feliz ano novo para todos, 2024 aí, que seja interessante. Muito obrigado, viu? O Informativo TVU fica por aqui. Mais uma vez, eu desejo a você um feliz ano novo e uma boa noite para você. Até a próxima.